Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 25 de outubro de 2020 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Para quem acredita que é necessário saber qual área seguir desde o início do curso de medicina veterinária, muitas vezes entender o que atrai você nas diferentes matérias da graduação já ajuda. Nossa convidada de hoje, Fabíola Nascimento Correia, nos conta sua trajetória até o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária no MAPA, em Pernambuco. Venha saber mais sobre essa área de atuação. Olá, Fabíola, seja bem-vinda ao Papo de Veterinária. Eu gostaria de começar conversando com você. A gente sempre tem um bate-papo antes de gravar. E você teve uma formação prévia à medicina veterinária, né? Você fez um curso técnico de processamento de dados. Então, como foi essa guinada de fazer um curso técnico voltado para a área de tecnologia e informática para depois cursar a medicina veterinária? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer. E essa questão minha da formação, eu vou trazer para você um monte de coisas desconexas que acabaram contribuindo e me levando para a formação que eu tenho hoje. Eu sempre estudei em colégio público, até o primeiro ano do segundo grau. Algumas amigas minhas faziam curso de processamento de dados. E eu achava aquilo fascinante. Era o que tinha de inovação na época, era fazer curso na área de informática. Perturbei demais os meus pais e não teve condição. Aí juntou minha avó e minha madrinha e falou, não, você vai fazer a parte técnica do segundo grau, né, no que você quer. Vamos lá. Aí eu fui fazer processamento de dados. E eu gostei muito do curso. Eu quis fazer vestibular nessa área, inclusive. Foi o meu primeiro vestibular. E, assim, o curso de processamento de dados, para mim, ele trouxe uma bagagem muito legal, principalmente com relação ao raciocínio lógico. E isso me ajudou em muitas áreas da minha vida, para concurso, para tudo. Mas acabou que eu, fazendo o vestibular para processamento de dados, quando chegou na discursiva de matemática, aquilo acabou comigo, assim. E eu comecei a parar e pensar, porque, assim, eu gostava dessa parte da lógica, do raciocínio, que a informática trazia, mas eu não me identificava muito com a parte de exatas. Então, eu acabei não me encontrando muito nesse meio. E parei para ponderar o que eu deveria fazer. Só que nessa época que eu fiz o segundo grau, a formação básica não era obrigatório ter as disciplinas, por exemplo, biologia, química. Quem fazia curso técnico era só as matérias da área técnica e a única coisa que tinha de matéria básica era português e matemática. Então, para eu fazer o vestibular, foi bem sacrificante, porque foi como ter que refazer o segundo grau. Aí, quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu conheci química, biologia, e eu fiquei fascinada. Eu gostei tanto que eu virei monitora de química no pré-vestibular. E eu cheguei na veterinária dessa forma, me identificando com matérias das áreas biológicas e pensando o que eu poderia cursar dentro daquele universo que eu estava achando fascinante. Fiquei muito em dúvida entre biologia e veterinária e acabei resgatando aquela coisa que toda criança fala, quando eu crescer eu quero ser veterinária. Eu falei isso também, perdi isso ao longo do tempo, não foi algo que eu trouxe. Mas quando chegou nessa época do vestibular, foi através dessas disciplinas que eu gostava e buscando uma carreira que usasse aquele material que eu estava achando tão legal. Nossa, que bacana. Bem diferente a trajetória, né, do que a gente está Não acostumado. é? Mas Exatamente. exatamente isso, né? A gente aproveitar essa bagagem que a vida traz para a nossa formação de uma forma ampla e geral. Não necessariamente que Sim. você opta por fazer em um momento da sua vida, você tem que continuar seguindo aquela mesma linha para tudo sempre. Mas isso com certeza acrescenta na sua formação. Sim, eu acho muito bacana quando a pessoa já tem uma meta, uma ideia de profissão, o que quer. Eu acho que é muito bacana você buscar já um objetivo. Mas talvez eu fique também como exemplo daquela outra pessoa que talvez não tenha tudo tão bem definido assim, fica se perguntando, poxa, fulano sabe o que quer e eu ainda estou sem saber, eu me encaixo nesse outro lado, sabe? Eu fiquei muito perdida durante um tempo, mas tudo que eu buscava fazer, por exemplo, eu fiz processamento de dados, depois eu vi que não me encaixava muito bem nessa área,
Mas o tempo que eu fiz com muita dedicação, eu procurei fazer da melhor forma possível e absorvi o máximo de conteúdo que eu pude daquele curso, que me ajuda até hoje em algumas coisas. Então, assim, foram vários pontos desconexos que, no final das contas, eles me ajudaram a chegar aonde eu estou hoje. Isso aí. E na realidade é aquela coisa, a gente acaba tendo que optar por uma carreira muito cedo. A gente opta por um curso que a gente vai fazer na faculdade e muitas vezes a gente realmente não tem a maturidade para entender o que aquela escolha implica. Até o objetivo do canal é um pouco esse também, não só ajudar os estudantes que já estão na veterinária e estão em dúvida sobre que área atuar, mas para também desmistificar um pouco aquela visão que as pessoas que não são médicos veterinários, não estão no curso, têm a respeito do que é a profissão. Porque a medicina veterinária ela é extremamente ampla, ela oferece muitas áreas diferentes de trabalho, nem todas diretamente relacionadas a animais vivos, né? Às vezes Você vai trabalhar com produto de origem animal, com formulação de ração para animal, então, assim, existem muitas possibilidades e eu percebo que as pessoas não têm muito essa visão da profissão. E aí a gente acaba batendo sempre naquele histórico que é muito comum, se repete bastante, de, eu tinha um cachorro de estimação quando eu era criança, eu gostava muito, levava no veterinário, achava aquilo o máximo e resolvi ser veterinário. Acaba acontecendo muito dessa forma. E aí, quando você ingressou na medicina veterinária, você falou que já estava percebendo essa sua afinidade maior com as áreas de química, biologia, que são áreas muito mais relacionadas realmente à veterinária do que ao processamento de dados. E aí, quando você entrou, em que área você achava que iria trabalhar? Você já tinha um planejamento, alguma área que você achava de antemão que já ia gostar mais? Eu acho que é bem o lugar comum, é clínica de pequenos. Se for fazer uma pesquisa, acho que 80%, 90% de quem entra na veterinária pensa muito em clínica de pequenos. Mas aí depois, assim que eu entrei na veterinária, a gente entra muito empolgada, né? A gente começa logo no início, a gente tinha o curso de deontologia, que você coloca roupa de branco, toda branquinha, você já se sente, veterinária, né? Eu fiz primeiro período, procurar um estágio numa clínica de pequenos. E eu passei uns 3 meses na clínica e foi o suficiente para eu perceber que não estava ali ainda. Não era bem aquilo. Aquele ideal, tipo, do vestibular de ser doutora de pequenos animais, aquilo ali caiu por terra já bem no começo do curso. E aí, ao longo da graduação, quais foram as áreas que foram chamando a sua atenção? Que você foi, cursando as disciplinas, falando, aqui, de repente, isso aqui é interessante, isso aqui eu tô gostando. Então, voltando para a questão das afinidades, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e tudo que envolvia estudo, pesquisa, coisas minuciosas, aquilo ali me atraía bastante. Eu me identifiquei muito com as matérias básicas, uma que a gente via mais para o meio do curso, a epidemiologia. Eu amei, eu fiquei apaixonada, tanto que eu passei 3 vezes por epidemiologia. Eu fiz epidemiologia no curso de... Isso é amor pela epidemiologia, muito bem. E eu gostava muito de fisiologia, enfim, essas matérias mais básicas relacionadas justamente à biologia, relacionado com química, farmacologia, eu gostava demais. E eu acho que a gente não deve perder oportunidades de testar várias áreas. Eu não tive tantos testes assim, mas um legal também que eu tive, que eu gostei muito, foi na reprodução de equídeos. Eu fiquei 2 ou 3 estações de monta, fazendo estágio lá na Rural mesmo. Mas, paralelamente, eu já tinha começado por volta do 3º ou 4º período na iniciação científica. E para quem está na graduação e fazendo iniciação científica, sabe que consome muito tempo. Você tem uma carga de horária a cumprir na iniciação científica, e aquilo ali demanda tempo. E acabei não conseguindo conciliar por muito tempo e deixei a reprodução. E fiquei só na pesquisa. E qual área que você fez de iniciação científica? Então, eu comecei com a parasitologia veterinária. A Rural do Rio ela é muito forte na área de parasitologia, né? Exato, sim. Normalmente as cadeiras que são mais fortes em termos de pesquisa são aquelas que oferecem mais oportunidades para os alunos se inserirem na iniciação científica. Porque, se não tem pesquisa naquela área, eventualmente pode haver uma iniciação científica voluntária, alguma coisa do gênero, mas muitos estudantes também querem receber uma bolsa, ganhar aquele dinheirinho ali para ajudar na manutenção mensal. Muitas universidades o aluno mora em outra cidade, como acontece com a maioria dos alunos da Rural, né? Você morava lá também, né? Sim.
Então, esse dinheirinho da iniciação científica também Sim, contribui. foi um atrativo também, não tem como negar, né? No início, assim, você começa porque a gente não tem muita noção, ainda mais no início, desse lado da pesquisa, do laboratório. Então, é difícil você já começar visando isso e buscando isso por um interesse natural, assim. Mas as coisas foram acontecendo justamente pelas oportunidades que foram surgindo. Foi uma oportunidade que surgiu para mim, me foi oferecida essa oportunidade. Eu falei, por que não? Vou lá e vou experimentar e ver do que se trata. E aí você vai se envolvendo. E para quem gosta de estudar, quem gosta de se dedicar, quem gosta desse trabalho mais introspectivo da pesquisa, de você ficar ali debruçado sobre aquilo, acaba se envolvendo e se apaixonando, tanto que isso daí me seguiu desde 2004 até 2011. Emendando aí já a pós-graduação, né? Exatamente. E aí, eu acho interessante ressaltar também que existe uma diferença, às vezes, entre instituições. Então, na Rural, eu não sei como foi para você, quando você teve essa oportunidade da iniciação científica. A gente é da mesma turma, né? Então, eu não lembro de ter aquela situação, por exemplo, da gente ir cursar uma disciplina e o professor chegar na aula e falar assim, gente, se algum aluno tiver interesse em iniciação científica, eu estou com um projeto bacana, passem na minha sala ou se inscrevam em tal lugar. Então, era uma coisa meio que a gente ia ouvindo falar de colegas que às vezes já estavam em determinados laboratórios e aí essa notícia meio se espalhando. E quando eu fui para Jaboticabal fazer residência, já era meio que diferente. Os professores, quando iam dar aula da disciplina deles, diziam, olha, eu estou com um projeto de pesquisa, eu tenho tantas bolsas, quem tiver interesse me procura. Então, o aluno que está numa instituição, ele precisa realmente ficar de olho em como essas coisas acontecem na instituição que ele está. Às vezes vai ser um papel pregado num quadro de avisos no corredor, às vezes vai ser um e-mail que é enviado para todo mundo, então de repente se perde lá na caixa de entrada. Então é bem interessante que quem quer ter essa experiência da iniciação científica fique de olho também para saber como abraçar essas oportunidades. Sim. Para mim, assim, no tempo da Rural, na época que eu comecei a fazer a iniciação científica, eu realmente não me lembro de ter essa divulgação. Era mais uma questão de relações interpessoais e de desempenho. Tinha muito a ver também relacionada ao IA, né, nosso índice de aproveitamento, nota, o professor perceber aquele aluno que se dedica mais, e aí ter uma interação mais nesse sentido, assim, do tete-a-tete mesmo, do pessoal perceber o seu perfil. Sim. Só que até isso, para mim, não foi um caminho assim bem delineado. Como eu disse, eu não estava buscando, eu nem sabia muito que existia isso. Foi justamente através de uma colega de turma, que na verdade ela estava nessa bolsa e não se identificou com o trabalho. E perguntou para mim se eu tinha interesse, se eu não queria ir lá testar. E aí eu fui e fiquei até o fim. Foi bem bacana. E a iniciação científica tem um pouco desse caráter também. É lógico que é importante a pessoa se identificar com o projeto, com aquele dia a dia, de eventualmente coleta de material, rotina de laboratório, mas mesmo para quem não está tão apaixonado por aquela rotina ou por aquela área, de repente, sei lá, eu trabalho com mosca, tem que ir lá capturar mosca no campo. Às vezes tem os trabalhos que as pessoas não gostam tanto, a iniciação científica ela traz vários outros aprendizados importantes também. Então, esse contato com a leitura de um artigo científico, a interpretação, como você percebe se aquela informação publicada é válida ou não. Então, tem muitas coisas importantes que agregam realmente na rotina do aluno. Se aprender a elaborar um projeto, fazer uma análise crítica de textos técnicos, produzir material também técnico, traz uma bagagem que não é só o tema o qual você está trabalhando. Sim, com certeza. E aí, como é que foi o final do curso para você e esse direcionamento para pós-graduação? Quando você chegou no final do curso, aquele momento que deixa todo mundo de cabelo em pé, e agora? Estou me formando, para que lado que eu corro, o que eu vou fazer da minha vida? Então, como eu já estava muito envolvida com essa parte de pesquisa, foi uma coisa bem natural. Eu segui nela. Então, até a colação de grau, algumas coisas eu tive que fazer antes para poder dar sequência no mestrado, fazer a prova, né? E fiz a prova do mestrado e aí ingressei. Mas o processo da transição foi bem natural, porque eu já estava muito inserida naquele contexto ali, e também por estar tão envolvida, eu não tinha muita perspectiva fora daquilo ali. Isso também é bem impactante assim, para quem está pensando em fazer uma pós-graduação, porque quando você já está inserido no meio, você já está num curso que já demanda muito estudo, já te toma muito tempo, você ainda está envolvido com pesquisa,
você não tem tempo para buscar outras áreas. Então, depois que eu me envolvi na pesquisa, eu não consegui muito espaço para testar outras opções. Mas, assim, eu acabei entrando no mestrado e, graças a Deus, deu tudo certo. Eu me identifiquei muito. Eu até melhorei o que eu já gostava, porque eu fazia muito trabalho na iniciação científica relacionado à parasitologia em si, sendo que o meu desejo sempre foi trabalhar com doença. Então, quando eu vi que o meu orientador também poderia orientar na área de sanidade animal e não só de parasitologia, foi aí que houve uma migração e o meu interesse, a minha vontade de fazer a pós-graduação aumentou, ampliou ainda mais. E aí do mestrado para o doutorado também foi uma transição, aquele fluxo É, contínuo quase, né? Você já está exatamente. já se insere no próximo etapa e vai. Sim. Porque você, de certa forma, está numa zona de conforto, né? Eu acho muito bacana você experimentar em outras instituições, fazer um mestrado em uma, um doutorado em outra, mas eu já estava tão envolvida, eu tinha tantos dados para serem trabalhados já, porque acabou sendo um trabalho continuado. O meu tema do mestrado e do doutorado, de um para outro, assim, o doutorado ele foi ampliado, mas não teve tanta mudança e tinha muita coisa para ser trabalhada, e eu não queria abrir mão daquilo que já estava em construção para começar do zero em outra instituição, com outro orientador, e aí eu acabei ficando naquela zona de conforto ali, mas eu não achei ruim, não. Para mim foi muito bom, assim. A zona de conforto, assim, a gente hoje em dia briga muito com esse conceito da zona de conforto, como se fosse sempre uma coisa negativa, mas não Sim, necessariamente. Você tem que, né, avaliar naquele momento da sua vida tudo o que está acontecendo e como aquele aham, contexto te favorece ou não. Realmente, você sim, está numa instituição que você já está bem inserida, você já tem uma linha de pesquisa, já tem uma série de dados, né, a serem trabalhados. aham. Então, por que eventualmente mudar? E num curso que era bem conceituado, um orientador com quem eu me identificava bastante. Então, realmente era uma coisa bem natural mesmo. Foi um fluxo contínuo, como você bem disse. Essas relações de trabalho são bem importantes. A gente Sim, ter um bom relacionamento com as pessoas, nem sempre isso depende só da gente, mas quando a gente tem um bom relacionamento com o orientador, isso realmente facilita muito a vida. sim. Eu fui ficando e acabei passando 11 anos na Rural. Com certeza estava valendo a pena, porque a gente não se dedica tanto Sim, tempo a uma instituição se a gente também não tem um retorno, né? Então, sim. E eu sou suspeita para falar da Rural. Eu sou apaixonada. Se existe mesmo essa questão aí de universo paralelo, eu acho que eu ainda estou lá, andando lá pelo campus e mas aí, Fabiola, quando você terminou a sua pós-graduação, né? Terminou o doutorado, a sua ideia era seguir qual caminho? Era continuar, tentar se inserir como pesquisadora, entrar na docência, ou realmente tentar concursos em áreas afins? Qual era o seu planejamento? Então, eu tinha dois caminhos iniciais, assim, que eu pensava. Um era a pesquisa. Só que as possibilidades de trabalho na área de pesquisa não são tão grandes. Normalmente, primeiro você vira professor e depois você tenta se inserir naquele meio e não é tão fácil. Mas era um dos meus pilares, assim, para seguir em frente, né? Era pesquisa. E o outro era concurso, mas por incrível que pareça, não era nem tanto pelo concurso em si. Eu queria juntar o que eu tinha feito na pós-graduação, o estudo sobre doenças, né, da defesa sanitária, sanidade animal, e usar isso num trabalho, numa coisa prática. E aí que cheguei na questão do Ministério da Agricultura, que era um objetivo maior, e também eu falei, não, tem os órgãos estaduais também. E eu comecei a me preparar, porque nem tenho conhecimento se tem algum órgão privado que trabalhe nesse sentido, de fazer a defesa sanitária. Eu acho que é uma atividade de serviço público mesmo. Então, acabei tendo isso como referência e buscando o serviço público, não necessariamente pela estabilidade, lógico, traz uma certa segurança, mas o principal que eu queria era usar a defesa sanitária, a sanidade animal que eu fiz a pós-graduação inteira e eu queria aplicar aquilo ali de alguma forma para toda a trajetória até ali fazer algum sentido. Por que eu fiz um mestrado? Por que eu fiz um doutorado nessa área? Aí agora eu vou pegar o meu diploma e vou fazer o quê? Fazer concurso para professora era uma opção, mas o meu foco principal era na pesquisa ou nessa aplicação prática no campo assim da defesa sanitária animal. E foi assim que eu comecei a estudar para concurso e ao mesmo tempo visando as opções de pesquisa. E aí tinha a opção de bolsista pós-doutor, que a gente sabe que tem, para quando o pessoal termina
o doutorado quer continuar naquela área de pesquisa. Nessa área de pesquisa mesmo, eu visava muito a Embrapa, ou a Embrapa, ou o Ministério da Agricultura, e comecei a estudar para concurso, mais ou menos faltando uns 2 anos para terminar o doutorado. Aí começou a cair a ficha e bater aquele medo, que eu acho que todo mundo que está na graduação também tem. Eu fiquei um pouquinho mais confortável porque eu já tinha traçado que eu ia fazer um mestrado, então isso traz um conforto emocional também, você saber que você não vai pegar o seu diploma, chegar em casa e falar, pronto, pai, mãe, eu tô formado e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou bater na porta de quem para pedir qual oportunidade? Não, eu já tinha traçado que eu ia fazer o mestrado, então esse frio na barriga para mim caiu mais na época do doutorado, quando eu vi que eu estava faltando 2 anos mais ou menos para terminar, e sem nada muito certo, cheio de perspectiva, óbvio, né? Você com doutorado você pode fazer concurso para professor, para pesquisador, enfim, mas não era nada certo ainda. Eram todas opções. Vou estudar. Aí comecei a pesquisar, fui fazer um cursinho preparatório para concurso, específico para o Ministério da Agricultura. Foi aí que começou a história do concurso. Isso foi em 2009, mais ou menos. O cursinho preparatório, às vezes, é legal nem só pelo conteúdo, né, mas pelas relações que você faz. Tem gente que vê um grupo que sabe muito, que está bem adiantado nos estudos, e assim, acaba desistindo porque não se acha naquele nível. Comigo foi ao contrário, pelo menos para mim funciona diferente. Eu vejo aquilo e falei, meu Deus, eu quero chegar nesse nível. E eu vi o pessoal estudando, o pessoal sabia muito mais que eu, e eu perdida, totalmente envolvida e absorvida pelo doutorado, tendo dedicação exclusiva. Era bem sacrificante fazer esse preparatório, mas foi legal porque eu fiz essas relações, eu conheci essas pessoas que estavam já batalhando e desejando essa vaga há mais tempo, e aquelas pessoas me impulsionaram. E acabou também que, por causa delas, eu consegui o meu primeiro concurso, porque foi assim, durante esse cursinho surgiu um concurso para uma defesa estadual, justamente aqui em Pernambuco. E aí o pessoal, vamos fazer. Sair lá do Rio de Janeiro era quase como fretar um avião, né? Era uma turma de gente, todo mundo querendo fazer concurso, porque também não deixava de ser uma forma de se preparar para o Ministério da Agricultura. É o concurso para as defesas estaduais, o conteúdo que você estuda é praticamente o mesmo, então é natural. Toda vez que surge, o pessoal que está vislumbrando o Ministério da Agricultura acaba fazendo. E eu falei, não, gente, eu não vou fazer porque eu estou começando agora, e é isso, eu não me sinto preparada, eu não vou investir dinheiro para ir para Recife fazer essa prova, todo esse transtorno eu vou ter que justificar lá no doutorado, porque eu era bolsista, né? Então eu tinha dedicação exclusiva, eu não podia me ausentar. E aí o pessoal, não, você vai ter que fazer, ainda mais que eles sabiam que eu tenho alguns parentes aqui, porque minha mãe é daqui. Não, vamos sim, você tem até onde ficar lá, vamos. Aí eu resolvi fazer, mesmo me sentindo bem segura, mas acabei passando. As oportunidades, né, que As surgem na oportunidades vida. que a gente não deve desperdiçar jamais. Exatamente. Até porque, às vezes, a gente vê pessoas que estão muito preparadas, a gente não reconhece que a gente tem uma certa caminhada também. A gente tem mania de se comparar, de achar que o outro está sempre na sua frente. Eu não sei se é todo mundo assim, mas eu acho que sim, eu acho que é. Né? A gente se compara muito. É natural, isso aí. É natural. Não é saudável, mas é natural. Pois é. Conforme eu estou contando as histórias, eu não sei se você está percebendo, mas assim, muitas coisas desconexas, nada muito programado, mas que foram caminhando e foram dando certo. Por quê? Cada passo que eu dei, cada objetivo pequeno, o primeiro era só fazer nas áreas biológicas, depois era fazer a pós-graduação, depois era aplicar em alguma coisa, mas tudo foi feito com bastante dedicação. Eu dava o meu melhor e acabei conseguindo, eu fiquei, acabei vindo para cá e estou aqui até hoje, isso desde 2011. Então, e concurso é uma questão interessante, como qualquer outra oportunidade na vida, na realidade, mas o concurso tem aquele caráter da competição com outras pessoas que a gente às vezes acha que conhece o nível e o quão mais qualificado do que a gente aquela pessoa tá, e bate um pouquinho dessa insegurança, mas tem muito fator sorte também. Então, às vezes, você tem uma ideia geral de qual é o conteúdo e, às vezes, o que cai no concurso é exatamente aquilo que você tem mais afinidade, que você já teve contato ao longo da sua pós-graduação. Às vezes, a pessoa que está muito bem preparada tem o psicológico abalado no momento do concurso, não consegue dar o seu melhor, não consegue demonstrar tudo aquilo que ela conhece.
Então, Uhum. uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente para aqueles concursos que liberam a lista de inscritos, para a docência é muito assim. As pessoas se candidatam para uma vaga de professor e aí você olha lá no edital, depois eles vão liberando aos poucos as decisões relacionadas àquele edital e aí sempre tem a lista das pessoas que estão inscritas. E tem muita gente que lê uma lista dessa e fala, não, fulano está inscrito, nossa, fulano é muito bom, muito bem preparado, Uhum. maravilhoso, eu não vou. Fulano com É. certeza vai passar. De repente, fulano não vai fazer a prova. Você deixou Uhum. de ir, fulano também não foi. Então, Sim. assim, as pessoas têm que dar a cara, mas qualquer concurso exige bastante planejamento também, porque é o que você Aham. falou. Você morava no Rio de Janeiro, ó, abriu um concurso em Pernambuco, eu tenho que ir até Pernambuco para fazer a prova. Sim. Então, você tem que ter um É toda uma planejamento, um logística. Isso. financeiro, a questão do Uhum. trabalho, você tem um compromisso. Mas uma vez que você consegue executar, eu acho que vale muito a pena. Independente de ter passado ou não, você fazer prova, para quem quer concurso, é essencial. Você tem que testar, não é testar sem saber nada, mas encarar como parte do processo de treinamento. Você passou, então, para um cargo estadual. E aí, como é que foi essa passagem, então, para o mapa depois? Então, o mapa era o objetivo maior e eu continuei estudando, porque o Ministério da Agricultura é bem imprevisível a abertura de concurso. Então, desde 2009, quando eu comecei o tal cursinho lá durante o doutorado, já falava-se no concurso do Ministério. Aí passou 2009, 2010, 11, eu acabei entrando aqui no órgão estadual. Foi no início de 2013 que começou realmente a abertura do edital do concurso do Ministério da Agricultura. E aí, a verdade é que eu não deixei de estudar em momento algum, porque a gente sabe que a competição é muito grande. Óbvio que eu já estava trabalhando em horário integral, era bem sacrificante, mas eu mantive. E quando apareceu a oportunidade do Ministério, foi excelente, porque a minha vida quase toda da graduação foi dentro de um laboratório, porque meu orientador ele tinha um laboratório dele para tocar, então a nossa rotina, a gente colaborava com os colegas, colaborava com a rotina do laboratório, então já tinha essa vivência. E por coincidência ou sorte, esse concurso teve vaga para laboratórios do MAPA. A rede Lanagro, dentro do Ministério da Agricultura, também tinha vagas no concurso. E para essas vagas contava como ponto para a classificação a pós-graduação, mestrado e doutorado. Foi uma conjuntura de fatores. Eu já tinha feito um preparatório, parei, continuei estudando, fui trabalhar num órgão de defesa estadual que trabalha com aquelas mesmas disciplinas, né, que a gente estuda para o Ministério da Agricultura. Eu consegui aplicar algumas coisas da minha pós-graduação também nesse trabalho estadual. Então, assim, eu tive a vivência, a aplicação do conhecimento e a manutenção dos estudos. Quando chegou o concurso, quando eu vi, meu Deus, vaga para laboratório. E foi bom demais. Tudo convergiu exatamente para o que você estava planejando, Exatamente. né? Exatamente. Você passou no concurso estadual antes de terminar o doutorado, Foi. né? E aí, como é que foi aquele salve-se quem puder, tem que terminar o doutorado, defender aqui para poder assumir? Ou teve um tempinho aí entre você passar no concurso e entrar na vaga efetivamente? Teve um tempo. Mas, assim, eu não sabia. Quando a gente passa no concurso, a gente não sabe exatamente quando que eles vão chamar. A gente sabe que tem um prazo máximo, mas pode acontecer a qualquer momento. Faltavam alguns meses para eu defender e realmente isso levou uma corrida muito grande, a ponto de ter noites que eu dormi no laboratório para poder rodar as minhas análises o mais rápido possível. Mas acabou dando tempo, ainda passei uns 2 ou 3 meses em casa esperando chamar, porque o órgão estadual também demorou. Você lembra mais Acho ou que menos quanto foi entre passar no concurso, cumprir lá todas as etapas de classificação, ver se ninguém... Porque ainda tem isso, né? Se alguém vai entrar com recurso, se vai haver alguma reclassificação de quem foi aprovado, né? Sempre tem toda aquela burocracia. E você efetivamente pegar as malas e mudar para trabalhar. não lembro exatamente, mas foi mais de um ano. E aí você comentou a respeito do edital já ter, dizendo que tinha vagas disponíveis para Lanagro, era uma área que você já gostava, mas aí são vagas específicas ou é aquela coisa assim, ó, abriu para o mapa X vagas, e aí depois que você passar só você vai descobrir se você consegue ou não ir para o laboratório. Como funciona? Então, é outra coisa que é bem variável no mapa. Os concursos do mapa, para quem acompanha, vai perceber, pegar os editais, que ele é bem inconstante, tanto em frequência dele acontecer, quanto em formato. É bem variável. Tem concurso do mapa que é delimitado à vaga. Na hora que você se inscreve, você já tem que dizer você quer ir para tal estado para atuar em tal vaga.
E tem concurso do mapa não, que é geral e dependendo da sua classificação, você escolhe a vaga. O primeiro lugar, escolhe para onde quer, o segundo e assim vai, de acordo com as vagas disponibilizadas. Então isso é bem variável. Nesse que eu fiz, as vagas eram demarcadas sim, de antemão. É uma coisa bem difícil também de escolher na hora que você se inscreve, né? Você fica, ai meu Deus, será que nessa tem mais chance? Nessa outra talvez tenha mais chance. Mas eu falei, não tenho muito o que inventar, eu já estou aqui em Recife, tem para o laboratório, eu tenho experiência com laboratório, eu vou tentar essa. Eram 2 vagas para veterinário, mas isso é bem variável. O concurso do mapa, infelizmente, é uma caixinha de surpresa. Você tem que esperar sair realmente o edital e ver como é que vai ser, porque ele está sempre mudando. Muda também algumas disciplinas que entram, às vezes tem inglês, às vezes não tem, às vezes tem raciocínio lógico, não, direito, todo ano diz que vai ter, até agora não vi ter, mas pode ser que no próximo venha a ter direito constitucional, direito administrativo, então é bem variado. É uma questão assim, você abrir seu leque, se preparar com bastante antecedência e não esperar abrir o edital. As matérias que já são básicas, né, que a gente sabe que vai ter, a parte de defesa, de inspeção, você já está com aquilo ali muito bem consolidado, porque é uma coisa que eu costumo falar, né? Porque tem gente que vem perguntar como é que você estudou a lógica utilizada. Assim, para mim, foi da seguinte forma, eu entendi que as matérias, todo mundo está tentando, todos os veterinários têm a obrigação de saber. E o que vai te jogar mais na frente é você se dedicar às não específicas. Então, você fechar uma prova de português, fechar uma prova de raciocínio lógico. Então, assim, é se preparar, não parar e não esperar abrir edital. Tá sempre ali reforçando, relembrando aqueles conhecimentos e contando com a sorte, que se tiver que dar certo, vai dar. Com certeza. Então, Fabíola, dentro de todas as etapas da sua formação, você já comentou, né, que para a vaga que você visava, que era de laboratório, a pós-graduação pontuava e era importante. Sim. Existe alguma configuração de concurso do mapa em que essa formação talvez não seja tão relevante ou não? No próprio concurso que eu fiz, a forma como ele foi elaborado, para laboratório eles estavam pedindo. Para as outras áreas, quem foi trabalhar em Vigiagro, que é fiscalização de fronteiras, não pedia. Inspeção, para trabalhar em abatedouro, CIF, também não pedia. Então, basicamente, acho que só pediu para laboratório mesmo. Mas aí, no caso do laboratório, era um pré-requisito, mas, por exemplo, se a pessoa tem a formação, embora não seja exigido para aquela vaga, ela ganha uns pontinhos a mais ou não? Se eu não me engano, foi só para laboratório mesmo. Para o laboratório, você contava ponto. Mas se você não tivesse, podia fazer do mesmo jeito. Não é um pré-requisito, não. Ele só pontuava. Como é que seria um dia típico de trabalho para você? Eita! Existe? Existe? Até que existe, porque para a pessoa que visa um trabalho no laboratório, independente de ser público ou privado, é avaliar o seu perfil. Tem gente que gosta de trabalhar num lugar dinâmico, em que todo dia tudo está mudando, e o trabalho de laboratório é muito rotina. Então, o meu trabalho é bem rotineiro e eu gosto dele rotineiro. Eu me acomodo bem, eu gosto de saber exatamente o que eu tenho que fazer. Então, tudo é uma questão de perfil mesmo. Meu dia de trabalho típico, a gente recebe muitas amostras e tem as técnicas que a gente tem validadas no laboratório para fazer aquelas análises. E é isso, a rotina analítica. E para a gente que atua como fiscal, a equipe de nível superior também arca muito com a parte burocrática, né, administrativa, então isso acaba, às vezes, roubando a gente bastante da bancada de análise, mas eu me envolvo muito também com a parte de compras públicas, para quem tem alguma noção sabe que não é fácil, a parte de licitação, de levantamento de preços é bem complicado, formar processo. A gente tem a parte de gestão da qualidade, porque todos os laboratórios da rede Mapa têm que trabalhar dentro da ISO 17025, que é uma ISO de gestão da qualidade de laboratórios. Então, tem toda a parte documental que é atrelada a isso. E a gente trabalha junto com uma equipe de técnicos também, de nível médio, e de auxiliares de laboratório. Então, a equipe toda é distribuída no setor para a gente atender essa demanda de análises que vão dar suporte à defesa sanitária nacional. E, eventualmente, o que foge um pouco da rotina são as fiscalizações. A gente também faz auditorias nos nossos laboratórios credenciados, porque a gente tem uma série de laboratórios privados que são credenciados ao Ministério da Agricultura, eles têm que atender uma
série de parâmetros para fazerem parte da rede LFDA, a rede dos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, e o pessoal do laboratório oficial tem a sua periodicidade, vai fazer as auditorias. Então, é quando a gente sai um pouco da nossa rotina de dentro do laboratório. Mas é basicamente isso. Não, são várias Mas, atividades, né? E a questão sim, burocrática sempre é importante, porque sim, está envolvido demais. ali dentro de uma rotina. Demais. A gente tem o costume de reclamar. Eu nem sei se o peso da parte burocrática é necessariamente tão ruim. Eu acho que tem o seu lado negativo. Às vezes você tem um técnico fiscal, por exemplo, super qualificado, poderia estar fazendo atividades mais críticas, o trabalho mais finalísticas, mas está preso ali a parte documental. Mas, por outro lado, eu fico me perguntando, não é necessário? Porque, assim, a gente tem que ter os registros, as coisas não podem ser tão soltas assim. A burocracia tem o seu preço, tem a sua morosidade, mas até que ponto a gente pode se livrar totalmente delas? São os nossos registros, é o que a gente deixa de rastreabilidade, de segurança do que está sendo feito, é um mal necessário. Mas a parte técnica em si, a parte de fazer análises, é muito bacana. Para Quais quem análises gosta que vocês fazem lá? Só para exemplificar para o pessoal, assim, ter uma ideia do tipo de análise que vocês fazem. é bem variado. A gente, como Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, nós somos 6 laboratórios no Brasil todo. Tem no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e o outro, se não me engano, é Goiás. E as análises, elas são distribuídas. Então, aqui eu trabalho na unidade de diagnóstico animal. No laboratório de Pernambuco, tem várias unidades. Tem a unidade de microbiologia de alimentos, a parte mais de microbiologia, né, plaqueamento de amostra, enfim, a análise de alimentos. Isso eu estou falando da parte veterinária, né, que é todo um universo. Dentro do Lanagro, que atualmente chama LFDA, existem várias áreas, não só a veterinária, né? Existe também o pessoal da farmácia, tem os químicos, que trabalham com a parte de bebidas, né, fertilizantes, outras áreas, mas da veterinária, o forte mesmo é o diagnóstico animal e a microbiologia de alimentos. E a gente tem isso em 5 laboratórios, só não tem no do Centro-Oeste, né? Acho que é Goiás. Então, a gente não faz todas as análises concentradas. Isso tem uma gestão central em Brasília que determina quais análises vão ser feitas em que laboratório. A gente aqui, o principal que a gente faz é diagnóstico de morbo, aí é anemia infecciosa equina, que é na parte de diagnóstico animal, que é onde eu atuo, na minha unidade, febre aftosa, peste suína. E é isso, o principal é morbo, anemia e peste suína e aftosa. Quando a gente vai implementar uma nova técnica, a gente tem que fazer a validação do método dentro do laboratório, testar a sensibilidade e especificidade da técnica dentro das nossas condições analíticas, ela tem que atender um certo padrão de qualidade. A epidemiologia aí. Exatamente. Tá vendo a formação lá em epidemiologia? Ó, Exatamente. às vezes da epidemiologia a importância aí. Pois é, tem isso também. A gente para olhar para trás assim, você vai vendo, poxa, eu fiz aquilo, não sabia por quê. Hoje eu estou entendendo. A gente faz umas coisas pontuais que você, eu fiz porque eu gostei. Vai aplicar no quê? Não sei, mas eu gostei. Eu acho muito bonito quando as pessoas já têm sua trajetória na mente, mas para quem não tem, tá vendo? Tem esperança. Eu não planejei nada disso, gente. E mesmo assim, plano não é certeza. A gente tem que ter o nosso campo de visão aberto, nosso leque de opções, e não fechar a vida também numa única opção, porque isso pode gerar frustrações. Isso aí. É mais confortável quando você tem um planejamento, você tem um rumo que você traçou e as coisas vão dando certo. Mas se as coisas não dão certo dentro daquela trajetória que você vislumbrou, pode ser que você deixe de enxergar realmente outras oportunidades. Isso já aconteceu em alguns momentos da minha vida. Eu tinha aquele plano, falei, não, é isso aqui que eu vou fazer agora. E aí dá errado. Aí você fica meio assim, cara, e aí? Para que lado que eu corro? Então, realmente, é muito bacana essa sua trajetória exatamente por isso, porque nem sempre a gente precisa ter tudo escrito, planejado, até porque tem esse fator também. Não é porque você planejou que aquilo vai se concretizar. Então, a gente precisa ter a cabeça um pouco mais aberta. E, assim, é um pouco difícil ter essa mente aberta quando as coisas dão errado, principalmente quando dão errado umas 2, 3 vezes. Você fala, gente, não é possível, agora nada mais vai dar certo, né? E não, em algum momento tudo vai se encaixar novamente. É uma questão de você perceber mesmo, de feeling, porque eu entendo que seja difícil a gente perceber qual é o momento de falar não dá para mim, né? Tudo aquilo que você almeja muito, você não deve desistir na primeira falha.
Mas realmente tem um momento em que você tem que parar e ponderar. E a Sim. gente tem que saber identificar, né? Quando é perseverança e quando é teimosia. Exatamente. E descobrir esse ponto aí não é fácil. Nem um pouco. Mas é uma questão de treinamento. A vida é assim, ela vai ensinando a gente. Cada tropeço que você dá na sua vida é um impulso que você pega para chegar mais longe. E às vezes a gente toma cada tropeço na vida. Exatamente. Mas é isso, eu acho que o exemplo que eu posso deixar é esse. Eu não tinha muita certeza, mas aquilo que eu consegui abraçar, aquilo que eu consegui experimentar, eu dei o meu melhor. E aquilo que eu não aproveitei totalmente, alguma coisa eu tirei dali. E aí, então, você já repassou aí algumas vezes em sugestões extremamente importantes e um pouco de esclarecimento também com relação a essa insegurança que muitas pessoas têm de já não terem o seu trajeto todo delineado, principalmente para quem está nessas fases de transição, está terminando o 2º grau, precisa escolher uma profissão, está terminando a faculdade, e aí, em que área que eu vou trabalhar? Então, o que mais você gostaria de sugerir para o pessoal, ou que tem vontade de fazer veterinária, ou que está no curso, mas tem essa insegurança, essa preocupação com o que vai ser o dia de amanhã? O principal, eu acho que é não desperdiçar a oportunidade. Porque às vezes a gente se cerca de alguns preconceitos e acaba deixando oportunidades passarem. Alguma coisa dali você vai aproveitar, nem que seja a certeza de que você não quer. Mas o tempo que você estiver fazendo aquilo ali, faça com toda a dedicação que você puder. Que é ao ponto de você não gostar e falar assim, não, entrega a atuação, não dá mais, não gostei, mas o tempo que você ficou, faça com paixão, porque quando você se dedica, alguma coisa dali você aprende. É diferente de você fazer por cima. Você perdeu seu tempo, não gostou e não levou nada. Então, é dar o seu melhor e aproveitar as oportunidades. E confiar que as coisas vão dar certo, sim, e tudo vai contribuir para o seu aprendizado para te diferenciar como profissional. Muitíssimo obrigada, Fabíola. Adorei o nosso papo, achei extremamente interessante conhecer a sua trajetória melhor, a gente ter realmente essa ideia de como o seu caminho vai sendo pavimentado ao longo da sua vida de acordo com as escolhas que você faz e que nem sempre isso precisa ser planejado de antemão, né? Você pode ir aproveitando as oportunidades e ir planejando ali no curto prazo o que você vai fazer na próxima etapa. E com isso você vai delineando e chega no seu objetivo, que era trabalhar no Ministério da Agricultura. Muito obrigada, Fabíola, pela sua participação. Eu que agradeço demais e parabenizo pelo canal, é bem interessante. Quem dera a gente tivesse tido isso durante a nossa fase de graduação. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!